nuclear, Arísio Nunes. Arísio, por favor, venha pra cá. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você vai? Você é formado em Engenharia Eletrônica no ITA. Exatamente. Com doutorado em Física Nuclear pela Washington University. Em parte, sim. Mas e com tanta preocupação, Arísio, a que horas você teve tempo de estudar civilizações antigas? Olha, era um hobby que virou uma paixão, tá certo? Então, há 20 anos que eu só penso nisso, só faço isso. Há 20 anos? Deixa eu ver o livro, posso ver o livro? Pois não, claro. É um pouco metafórico aí, porque a alquimia, realmente, o segredo da alquimia é fundamentalmente a localização da Atlântida, que é o próprio Éden, tá certo? Então, é o paraíso de onde todos viemos, né? Tratado na aurora dos tempos. Da Pedra Filosofal de Lamspring. Esses alquimistas publicavam alegorias, né, Jô? Coisas como essas aqui, figuras. Um físico nuclear interessado em alquimia. Todo o simbolismo religioso, todo o simbolismo alquímico deriva dessas fontes, tá certo? Que tem a ver com cabala, com brasa. Agora, quer dizer, há 20 anos. E como é que você fez, como é que você conseguiu chegar a uma localização para a Atlântida, que é uma coisa, inclusive, tão discutida, se houve ou se não houve, se era ou se não era. O que se tem a impressão é que devia haver, quer dizer, que esses continentes todos deviam ser mais ligados, né? Quer dizer, exatamente. Que foram se desprendendo. Tanto que parece, se eu não me engano, as costas da África que encaixam direitinho. Direitinho no Brasil, né? Mas isso tem 100 milhões de anos atrás, né? Não, tá certo, claro, 150, então é muito mais antigo. Claro. Isso esfacelou e separaram a Pangeia, né? Separou-se em várias partes. Mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, entre outras coisas, eu mexo com geologia, tá certo? Muito com geologia. E se dizia que os continentes não podem afundar, o que parece até óbvio, né? Eles são mais ou menos como o Titanic, né? O Titanic também não podia afundar, tá certo? E realmente eu espero que essa comparação não seja muito realista, porque... Não, mas é realista porque o que acontece no mundo são as idades do gelo, tá certo? De 100 em 100 mil anos, a gente tem uma idade do gelo. A água se transforma, a água do mar vaporiza e cai como neve e vira imensas geleiras que cobrem os continentes até nos trópicos, mais ou menos, tá certo? Chega perto dos trópicos. Cobre ali a América do Norte toda, a Ásia do Norte e no sul também, que chega a cobrir o sul da América do Sul, até no Paraná, mais ou menos, tá certo? E na África a mesma coisa. Então, essa água veio do mar e, portanto, o nível do mar baixa. E quando ele abaixa, aparece esse imenso continente, que eu vou mostrar no telão aí daqui a pouco, né? Agora, mostramos já. Mostramos já, você que manda. Já. Porque aqui o pessoal se situa, né? Eu posso pedir um favor? Pode, posso pedir um favor, perfeitamente. professor? É o seguinte, eu queria que você abrisse um pouco os botões do paletó embaixo. Pois não, eu fechei mais do que eu devia. Não, aí tá bom. Senão força muito o microfone, aí começa a fazer barulho o tempo todo. Desculpe. Não. Sim, certo. Bom, aqui, qual é essa área ali? Olha, aquele continente à esquerda é a Índia, tá certo? Um vasto continente. Certo. Ao lado, no meio, está o Sudeste Asiático, tá certo? Aquela ponta aparecendo embaixo é a Austrália. Austrália. Tá certo? Aquilo ali, onde está amarelo, mais ou menos amarelo esverdeado, é a parte submersa. Quer dizer, aquele continente, olha, em comparação com a Índia, você vê que é umas 4 vezes maior do que a Índia em área, né? Ele é maior do que a Austrália. Então, é um imenso continente que estava localizado ali. E, singularmente, ninguém conhecia esse fato. Mas como é que você sabe que estava localizado ali, professor? Bom, eu vim estudando muito tempo, como ele disse, em relação às idades do gelo e coisas desse tipo. Mas, recentemente, a NOAA, que é a agência americana de National Oceanographic and Atmospheric Agency, ok? É o equivalente da NASA para os oceanos. Tá certo? Ela publicou esses mapas que eram mapas secretos, por causa de guerra, de submarinos, etc. Eram mapas secretos e foram publicados recentemente, tá certo? E estão disponíveis atualmente. Mas o que aparece nesses mapas? Aparece esse continente aí. Esse continente é um mapa da NOAA, tá certo? Desculpa, só para ficar bem claro, o que eu não estou entendendo é o seguinte. Por que isso seria um continente e não apenas uma região
submarina, como existem tantos, como existem vales submarinos, existem montes submarinos. Por que isso faria parte especificamente de um continente? Pô, bela pergunta. É o seguinte, a profundidade média dessa região ali, mostrada, é 70 metros abaixo do nível do mar. E o nível do mar desce 150 metros. Então, nas idades do gelo, durante a idade do gelo, que terminou há 11 mil anos atrás, 11.600 anos atrás, o nível do mar era 150 metros mais baixo. Então, isso aflorava e formava um imenso continente. Entendi. Pela medida do nível do mar, isso, é que você sabe que aquilo ficava... acima do nível do mar. Acima do nível do mar. Inclusive tem sulcos de rios, tem várias outras evidências, tá certo? Não, mas essa aí já é suficiente, né? Quer dizer, mais que suficiente. Se o nível do mar era mais baixo, claro que aquilo ali estava... 150 metros. Bom, é claro que isso aí é o dilúvio universal que a gente ouve falar em todas as tradições, inclusive na Bíblia, tá certo? Nas tradições hindus, e nas tradições dos nossos índios, da Amazônia, todos falam do dilúvio universal. Bom, mas na época que acontece isso, que provas se tem que já havia uma civilização que habitava esse continente? Pois é, isso que está se vendo atualmente é que o homem é muito mais antigo do que se pensava. Quer dizer, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, digamos assim, tem 700 mil anos que apareceu. O Homo erectus, que é o nosso antecessor, digamos assim, direto, tem 2 milhões e pouco, tá certo? Começou junto com o Pleistoceno, há 2 milhões e 700 mil anos atrás. Então o homem é muito mais antigo do que se pensava, tá certo? E tem achado fósseis, tem achado vestígios arqueológicos nessa região. Não, mas isso, do homem existir sim, mas de civilização adiantada nessa civilização, região. Que tem um lado meio místico até ligado à Atlântida e um lado também meio folclórico, de que era uma civilização muito adiantada, adiantadíssima. Quer dizer, que provas se tem disso? E o que é uma civilização muito adiantada naquela época? Se hoje mesmo você pega uma civilização muito adiantada, no entanto o homem vai à Lua e morre gente de fome na rua. Então, qual é o critério de civilização muito adiantada estabelecido? Olha, eu diria que ela era mais adiantada do que a nossa, porque, por exemplo, todas as religiões, quando se fala assim, as religiões vieram do paraíso, elas vieram realmente da Atlântida, que é o mesmo Éden, tá certo? É o próprio, não é? Éden é um nome que significa mais ou menos Ilha do Fogo, que era um nome aplicado, como o Brasil também significa... Mas por que se fala em Éden ou paraíso? Quer dizer, sabendo, como você mesmo acabou de dizer, que o homem... é uma evolução, né? Quer dizer, de repente tem milhões de anos. Antigamente chegou a se pensar que tinha 50 mil anos só, sei lá, ou 100 mil 50 mil, 100 mil anos. Então, sabe-se que é uma evolução e que já se sabe hoje em dia que surgiu, quer dizer, esse ramo de macacos de grande porte surgiu na África. Como é que, de repente, o homem surge cientificamente na África e o Éden é a Atlântida? É muito interessante essa sua pergunta, porque na época, na Idade do Gelo, quando o nível do mar baixa, fecha-se o Mar Vermelho, tá certo? No Bab el-Mandeb, que é aquele canal de entrada, aquele estreito, e no Estreito de Hormuz, que é na Arábia, tá certo? E assim, até lá na Indonésia. E se está descobrindo muito recentemente que o homem andava por ali tudo, quer dizer, então o cruzamento do Mar Vermelho é um fato geológico, quer dizer, aquilo era cruzável a pé seco, tá certo? Formava-se uma ponte de terra e eles passavam e chegavam até na Indonésia. Aquele continente, o que acontece durante as idades do gelo? A África cessa e desestabiliza o sistema de monções, de ventos que trazem as chuvas, e a África e todo o Oriente Médio fica estéril, fica desértico, vira tudo deserto ali. Então, na África o pessoal se manda, tá certo? A pé. E, estranhamente, todo mundo pensa que leva milhões de anos isso. Ao passo normal de 40 quilômetros por dia, dá para ir em um ano da África até lá na Indonésia, tá certo? Até na Índia e na Indonésia, onde se ia. Não, mas presume-se que eles não iam andando, quer dizer, que não era uma meta, não havia um objetivo de chegar lá a tal data. Quer dizer, presume-se que eles andavam, paravam, se estabeleciam, quando acabava a comida na região, continuavam andando. Quer dizer, pois é, que era muito pouca comida. Não é uma maratona. Não, era quase uma maratona, porque quem caísse no caminho era comido, tá certo? Então,
Era Em difícil. busca de comida, mas digo... Era, não, pois é, Nós estavam temos todos que famélicos. chegar lá, não tinha isso, né? Não tinha outra coisa para comer, a não ser tudo que se encontrava se comia. Não, sei, eu digo, mas não era o que eu quero dizer é o seguinte, professor, não era uma viagem consciente. Vamos daqui Era consciente. até lá, quer dizer, Era havia o objetivo de chegar lá... Havia, porque essa tradição é muito antiga, tá certo? Essa tradição da Atlântida era conhecida, é a mesma tradição que você vê na Bíblia, de Moisés, etc. Aquilo tudo são lendas. Mas quem é que conhecia essas tradições? Se nós estamos falando aí... Essas tradições estão escritas, por exemplo, nos Vedas, na Bíblia, que são tradições eternas. Não, são professor, eu livros. acho que eu não estou fazendo a pergunta certa. Desculpa, Desculpa, professor. então, não, é o é seguinte. O homem surge na África. Surge na África. Bom, aí ele caminha e vai e chega até a região Da Indonésia. onde seria Isso. a Atlântida. Exato, Passa por ali exato. e tal. Nesse caminhar, vamos chamar de caminhar, nessa andada dele até lá, ainda não tinham ainda os livros sagrados, quer dizer, isso tudo surge depois que eles chegam lá. Olha, não é verdade. É um homem muito primitivo não é ainda bem que vai. assim, porque, como eu disse, você tem as idades do gelo a cada 100 mil anos, tá certo? Então, você tem 90 mil anos de idade de gelo e mais ou menos 10 mil anos de interglacial, que se chama, que é a idade que nós estamos vivendo atualmente. Até os cientistas estão começando a preocupar que o mundo possa recair numa idade do gelo rapidamente. Com o frio que está fazendo em São Paulo, não vai me espantar. Exatamente, começa Nem um assim, pouco. quer dizer, são variações de clima muito fortes, que uma hora vira a idade do gelo, tá certo? Não, o que eu acho que a gente está falando de duas épocas diferentes. Eu estou falando de uma época antes de se desenvolver, porque para se desenvolver uma civilização na Atlântida, tem que os homens chegarem lá, quer dizer, tem que o ser Sem humano dúvida, sem dúvida. tem E que eles chegar lá. estão lá desde 2 milhões de anos atrás, se não Tudo mais. Essa ideia que se diz que o homem surgiu da África é uma coisa que está em discussão. Você tem duas teorias, tá certo? Uma que diz que o homem surgiu na África e a outra que diz que ele surgiu em vários centros, principalmente na Ásia. E o que se está verificando hoje em dia é que realmente parece que foi na Ásia mais do que na África. O melhor dito, os pretos nasceram na África por causa do sol, tá certo? E aquilo é uma defesa. Não, mas eu acho que aí, hoje em dia, sabe-se que a origem é uma só. Quer dizer... Não, deixa eu explicar. O homem como é. nasce na África, raça negra, raça branca, ou seja o que for. Quer dizer, mas não é, a pois origem na evolução darwiniana chega o homem nascendo na África. Mas eu acho que o papo aqui desvirtuou, porque... Pouco interessa se ele nasceu na África ou claro nasceu que em qualquer são lugar. mesmo, Ju. Ele, de repente, chega à Atlântida. Chega lá. Então E já fica chegamos bravo, juntos. porque ele chega na idade do gelo e não tem sol. E o homem precisa da... Tudo bem. Entendeu? Então ele Mas precisa, ele perde o pigmento. É o mesmo homem que nasceu na Claro, África. é o mesmo que foi chega para lá. lá, voltou e muitas vezes. Não, mas peraí, antes dessa... Não só uma vez. Antes até a caminhada, para a gente poder chegar na questão fundamental. Saiu da África, saiu do Belenzinho, sei lá de onde saiu, mas chegou na Atlântida. E aí, na Atlântida, segundo você disse, chega a uma civilização muito mais adiantada do que a nossa. Que prova temos disso e muito mais adiantada em que sentido? Bom, então vamos começar por partes. Quer dizer, o homem saiu da África e chegou da última vez, ele chegou no Éden, vamos chamar assim, ou na Atlântida, se você quiser, ele chegou há 100 mil anos atrás. Vamos chamar de Atlântida. Vamos chamar de Atlântida. Chegou há 110 mil anos atrás lá. 110 mil anos, certo? Então, de 110 mil anos até 10 mil anos atrás, nós tivemos uma idade do gelo de, digamos, quase 100 mil anos. Nossa civilização tem qualquer coisa como, vamos dizer, 1000 anos, tá certo? 500 anos. A Revolução Industrial aconteceu há 300 anos apenas. Mas o homem tem quanto tempo? O homem tem milhões de anos. E ele, o que está verificando hoje em dia... O que tem a ver... Por que a mesma medida... Porque eu acho que você está aplicando aí a mesma medida da evolução do homem à evolução de uma civilização. Não é bem assim, né? Eu talvez não esteja conseguindo me expressar com clareza. Quer dizer, houve muito intervalo, muito tempo para esse desenvolvimento muito grande, tá certo? E tudo foi destruído com o dilúvio, quer dizer, com aquele cataclisma terrível do término da Idade do Gelo, ok? Tudo afundou e são processos violentos, não é que a geleira vai derreter devagarzinho, não. Você tem
tsunamis, que são ondas gigantes, você tem vulcões, você tem cataclismas imensos, tá certo? E morre quase todo mundo, é como diz na Bíblia, aquilo é uma verdade, aquilo é uma história sagrada da humanidade, tá certo? É uma história secreta, sagrado significa secreto, tá certo? É dito numa linguagem alegórica, essa linguagem da alquimia que eu trato aí. Então, começaram a se civilizar, desenvolver a agricultura, por exemplo, todas as plantas que existem, plantas comestíveis, plantas domesticadas, todas, sem exceção nenhuma, vieram da Atlântida, vieram do Éden. Nenhuma foi criada pela nossa engenharia genética. Só para você ter uma ideia do que era um avanço. Mas vieram como não... Vieram as sementes trazidas pelos polinésios, quando foram colonizando a Polinésia, foram plantando. Nessa região não havia flora nem fauna? Havia, mas não domesticada. Não uma planta como o arroz, por exemplo, que dá muito, entendeu? Dá uma grande coisa. Havia plantas selvagens que não servem para comer, essencialmente. Sei não. Então, Quer dizer, não animais domésticos. Plantas de agricultura. A agricultura veio toda da Lemúria, tá certo? Da Atlântida, que é essa Atlântida lemuriana, que é o Éden, né? Tá certo? Mas que prova, é isso que eu estou perguntando, que prova a gente tem disso? A prova é o seguinte, se você for procurar a origem dessas plantas, você não as vê surgir em lugar nenhum. Elas aparecem de repente. Mas aí, professor, aí é um sofisma. Não é sofisma. A gente não veio em lugar nenhum, logo veio da Atlântida. Não, mas vieram todas de mais de 10 mil anos atrás. Entendeu? Não é 3 mil anos, como se pensava até 1 ano ou 2 atrás. É de 10, 11, 12 mil anos. Então significa que vieram da Idade do Gelo. E vieram de algum lugar. E foram desenvolvidas, assim. Elas são genéticas. Elas são fruto de engenharia genética. Como são também animais, tá certo? Você não encontra os ancestrais. A comida que a gente come hoje... Só veio da Atlântida, tudo. Tudo. E tudo fruto de engenharia genética? Quase todas, sim. Você não encontra um ancestral selvagem. O milho, por exemplo, você não encontra um ancestral selvagem, tá certo? O trigo, você não encontra um ancestral selvagem. Você encontra gramíneas relacionadas, mas não mutadas desta forma. Mas todo alimento tem que ter, ou toda agricultura tem que necessariamente ter um ancestral genético? Toda planta tem um ancestral que você vai traçando, como o próprio homem. Você vai traçando, você chega no macaco, depois chega no Não sei, mas a planta tem que ter um ancestral selvagem, eu falei Tem que ter um ancestral selvagem. Quer dizer, vamos dizer, o trigo não nasce como trigo, ele teria que nascer... Não, exatamente, ele não existia. Inclusive, banana, por exemplo, que é a mesma coisa. A banana existia desde a Índia até aqui no Brasil, tá certo? Ela não tem semente, então ela não tem capacidade de se reproduzir. Na natureza ela não se reproduz. Ela só reproduz quando você corta um pedaço e planta. Isso para não dizer a cana-de-açúcar, vários outros. Quer dizer, que você vai traçar a origem. Quer dizer, isso é uma prova de que são, na realidade, criações do homem. Criações do homem artificiais, como são hoje. Esses são híbridos. Por exemplo, você pega o algodão, que é uma planta também cultivada doméstica, tá certo? O algodão da América, ele é um tetraploide, assim chamado, quer dizer, uma combinação, como se juntasse duas espécies, uma espécie indiana e uma espécie americana, tá certo? Para adaptar para cá. Então, é fruto também de engenharia genética. Quer dizer, o fato segundo essa teoria, de que toda a agricultura, todos esses alimentos provenientes da agricultura, né, serem frutos de engenharia genética, seria uma das provas que havia lá uma civilização tão adiantada que já conseguia manipular os genes, já conseguia fazer essa engenharia genética, é isso? Isso mesmo. E assim foi, por exemplo, o cavalo também. Se você olha os ancestrais do cavalo, e um deles é conhecido, chamado cavalo de Prjevalsky, o nome é meio difícil, né? Não sei qual é. Mas é um pequenininho, feinho, todo, ele não é um cavalo, é quase o tamanho de um cachorro, né? E meio desproporcional, é um monstro, de um animal maravilhoso que nasce pronto, sem ter aquela gradação, você está certo? Como é que foi feito? Ele foi produto também de engenharia genética. Agora, se é uma civilização assim, sendo uma civilização tão adiantada, por que é que não se descobriu em tudo isso, por exemplo, destroços de aeronaves, de aviões, etc. Olha, primeira coisa, porque era uma civilização localizada, quer dizer, ela era localizada naquele continente que nós vimos ali, que sumiu tudo, então está debaixo d'água. Então, todo arqueólogo que cava, todo paleoantropologista, todo arqueólogo cava lá na Palestina e nunca acharam nada.
Nada se achou na Palestina até hoje. Não, nada como? Quer dizer, nada. Acharam manuscritos, acharam... Não, manuscritos sim, eu estou dizendo nada assim, nada de Moisés, nada de Cristo, nada de concreto. Mas tradições sim, escritos sim, muitos, certo? Não, nada referente aos livros sagrados, vamos dizer assim, nada, nenhum fato bíblico é comprovado. Tem, se eu não me engano, encontraram destroços ou restos da Arca de Noé no topo do Monte Ararat. Não, mas isso é igual à cruz. Existem mais ou menos umas 20 ou 30 cruzes, legítima Santa Cruz, entendeu? O Santo Sudário... Não, cruz não, como é pedacinhos, né? Não, a cruz inteira. Santa Helena, mãe de Constantino, achou uma cruz inteira lá, desenterraram assim na presença dela. Aí eu pensei que tinham feito uma vez um cálculo que se fosse juntar todo o pedacinho da cruz que existia espalhado pelo mundo, daria para fazer mais de 1.500 cruzes. Isso é Lutero que disse isso, daria para fazer um navio, como ele diz, dá para fazer um navio, se juntar todos os pedaços de cruz. Mas quer dizer que no caso do Monte Ararat também, os destroços é falso. Aquilo tudo é uma alegoria, não tem nada de nada. Nada. Mas na Atlântida se encontraria claro tudo que isso? sim. O primeiro problema, tá debaixo do mar, tá certo? Então já tem que fazer uma arqueologia submarina. Segunda coisa, o que tem se achado lá são coisas fantásticas. Por exemplo, os primórdios da agricultura, como eu acabei de dizer. O primórdio dos animais domésticos, como o porco, o cão, tudo que você vai olhar, tá certo? O cavalo, etc. Quando você vai traçando, e muito é perdido, ainda muito desconhecido, mas você chega lá, inevitavelmente. Quer dizer que tudo isso, na realidade... você seria um adepto, vou falar adepto sem nenhuma conotação, como é que se diz? Mística. Sticks and stones may break my bones, but never. Um adepto da teoria do eterno retorno. Isso é hindu, é uma teoria hindu, tá certo? Mas que são exatamente, que é o mundo que o tempo é cíclico e volta, tá certo? E é verdade. Ou seja, a civilização chega num estágio adiantadíssimo, aí acontecem os 100 anos de 100 mil anos, 100 mil anos de idade. 100 mil anos de idade do gelo termina, né? E aí recomeça tudo de novo. E nós voltamos à idade da pedra, tá certo? Exato. Então eu estou entendendo. Quer dizer, o que você está dizendo é que a civilização da Atlântida é anterior ao último período glacial, é isso? Exatamente, ao último, quer dizer, ela foi, ou seja, há 10 mil anos atrás, terminou o período glacial. Nós entramos nesse interglacial. Então essa civilização teria 120 mil anos, é isso? Isso, 120 mil anos para desenvolver, desde o chamado Eemiano, que foi o último interglacial que nós tivemos. Não, mas desenvolve só durante os 10 mil anos que está fora do gelo, não é isso? Não. Quando está, no período interglacial que está agora, as temperaturas ficam amenas e o povo sai do Éden, tá certo? E vai para a Europa, vai para o Oriente Médio, vai para a África, porque fica fértil de novo. Sim, mas esses 100 mil anos que está congelado não tem desenvolvimento de nenhuma civilização, né? Não, pelo contrário. É lá que... Olha como é que o mundo funciona. Funciona como uma balança. Nos 10 mil anos que nós estamos vivendo agora, o interglacial... Mas vamos falar dos outros 10 mil anos. Pois é, mas vamos começar, mas só para entender. Quer dizer, nesses 10 mil anos, quer dizer, terminou a idade do gelo há 10 mil anos. Um grande cataclisma, voltamos à idade da pedra. Sobreviveram muito poucos homens. É aquela história de Noé, essencialmente. Noé e seus 4 ou 5 filhos, tá certo? Mas a idade da pedra até hoje, quantos anos se passaram? Pois é, a idade da pedra, o paleolítico, tá, digamos 130 mil anos, qualquer coisa assim, até 10 mil anos, que começou o neolítico. A nova idade da pedra, onde o homem já tinha uma grande civilização, quer dizer, já tinha agricultura, já tinha gado, já tinha pedra polida. Agora, voltou a idade da pedra porque se o mundo hoje sofreu um cataclismo, você não tem condição de fazer uma caneca dessas, tá certo? Porque você não tem o forno, você não tem... Mas então é uma civilização... Você não tem o plástico, você não tem metal, você não tem nada. É uma civilização que se desenvolve muito mais do que durante 10 mil anos. Muito mais, quer dizer, eles tiveram 100 mil anos para se desenvolver. Nós só tivemos 10 mil, tá certo? Para recomeçar com as sementes de lá, tá certo? As sementes agrícolas, as sementes de animais e as sementes humanas, que somos nós, tá certo? As 4 raças que vieram de lá, ok? Tem alguma, só para terminar, professor, mais uma pergunta. Tem alguma coisa a ver, essa teoria ou essas teorias, tem alguma coisa a ver com algumas teorias de ufologistas de que a nossa civilização
seria uma experiência de outras civilizações mais avançadas de outras galáxias ou de outros planetas? Olha, tem muito a ver, tá certo? Porque, no fundo, são coisas marginais da cultura, tá certo? São muito, assim, uma cultura marginal, tá certo? Tanto a ufologia, como a atlantologia, como a própria cabala e todas essas ciências ocultas, tá certo? Que são a chave das coisas ocultas da humanidade. Agora, se discos voadores existem, na minha opinião, eles vêm do centro da Terra, quer dizer, eles vêm de submersos da Atlântida, tá certo? Vêm de coisas subterrâneas ou submarinas. Se existem, eu não acredito muito que existam. Nunca vi e eu sou um cientista. Eu gostaria de ver. Eu também. Pois é. Né? Então, não acredito muito, mas eu acredito. Não, eu acho que alguma coisa deve ter, porque são tantos fenômenos registrados, né? A maior parte das pessoas nos Estados Unidos, cerca de 80%, acreditam em disco voador e dizem ter visto. Não sei, pode ser que sim, eu não vou dizer que não. Agora, esse pessoal, em geral, na minha explicação, modesta explicação, é que é fascinado com o oculto. Então, pode ser que tenha alguma correlação com a Atlântida de vir de lá, de baixo da Terra. Arísio, para a gente, realmente, para terminar com esse papo aqui, é tão fascinante que a gente vara a noite, mas infelizmente não dá. A comunidade científica como um todo já reconhece a existência desse continente submerso chamado de Atlântida? Não. Eu diria o seguinte, você tem que entender como é que funciona a ciência. A ciência nega tudo até que não consiga mais negar, tá certo? Tem que admitir. Por exemplo, vamos começar, há 10 anos atrás não se admitia que continentes pudessem afundar. Então eu mostro lá, desenho um mapa, etc. Vem a NOAA, publica, hoje em dia ninguém vai falar que não. Certo? Hoje em dia ninguém duvida. A mesma coisa a origem da Lua, por exemplo. Também, quer dizer, inclusive eu fiz essa pesquisa, tá certo? Mais ou menos pioneiramente. A Lua se originou de um tremendo impacto de um asteroide que bateu na Terra e levantou poeira, essa poeira condensou e formou a Lua. Então o pessoal pensava, todo mundo achava isso um absurdo. Quer dizer, todas as teorias novas são consideradas absurdas, até como a relatividade foi considerada absurda, etc. Então eu diria que vai mudar. Nesse ano muda. Nesse ano muda. Nós estamos entrando num novo milênio, novas ideias, tempo cíclico, como disse você, tá certo? Então vai ter uma nova inspiração para a humanidade, vai se voltar para isso e vai todo mundo acreditar. Será o paradigma daqui a um ano. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu conversei com Arísio Nunes, que é formado em engenharia eletrônica, físico nuclear, e que, apesar de tudo isso, o papo aqui girou sobre a Atlântida. Arísio, muitíssimo obrigado pela sua presença e por um papo muito interessante. Daqui a pouco a gente volta.